conversar um pouquinho, né, falar algumas coisas sobre as tecnologias no ensino de química, desde o analógico até a inteligência artificial. Bom, a iniciar, eu sempre faço essa propaganda educacional desse livro que nós lançamos em 2022, que fala um pouquinho sobre tecnologias digitais na educação. Então, é um livro que pode ser visto e utilizado aí por muitos que trabalham com tecnologias. A gente fala de metodologias ativas, usando tecnologia, falamos sobre aplicativos, né, sobre dispositivos móveis, etc. Então está aqui disponível, vocês podem acessar este link, ou aqui pelo ScanMe, né, vocês conseguem ter acesso, está lá na Livraria Física, está na Amazon. E também tem este outro livro que nós estamos aqui trabalhando na segunda edição, tecnologias no ensino de química, né, teoria e prática na formação docente. Então, aqui a gente tem um segundo livro aí também bastante trabalhado em relação às tecnologias. Bom, de início, né, eu vou falar um pouquinho sobre tecnologias, e se você já parou para pensar, né, o que é tecnologia, né, o que significa tecnologia. Tecnologias, né, elas criaram espaços diferentes, né, para todas as pessoas. Então, a gente tem aí as tecnologias que podem significar uma ciência que estuda, né, os métodos, a evolução de um âmbito industrial, pode ser também um procedimento, né, ou um grupo de métodos que se organiza, né, em determinado contexto, ou até mesmo técnicas e procedimentos, métodos, né, de um determinado campo. Eu falo muito sobre tecnologias, né? E a gente, quando está falando sobre tecnologia, a gente tem que ter em mente que tecnologias ela é um contínuo, né? Ela é dinâmica, né? O que é tecnologia? Uma caneta é uma tecnologia, o livro é uma tecnologia, o celular é uma tecnologia. Então a gente percebe que tecnologia ela fica transitando. E nesse contexto, nós temos as TIC e TEDIC. Desculpa. TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação. TEDIC, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. As TIC, podemos dizer assim, são aquelas que agrupam ferramentas informáticas e telecomunicativas, né, como a televisão, o rádio, o vídeo. Então, a gente tem aqui algumas tecnologias que foram ou que são utilizadas na educação. E nós fazemos uma separação, que é a TIC, né? Vamos dizer que seriam essas mais vintage. Temos aqui o retroprojetor, a máquina de datilografar. E as TEDIC, Tecnologias Digitais de Informação, informação e comunicação, elas já fazem uso das tecnologias digitais. E aí temos mais o computador, o tablet, o celular. Então, são recursos que possibilitam, por exemplo, o acesso à internet, além das funções para quais eles foram produzidos. Então, é importante a gente entender que as tecnologias elas criaram novos espaços de construção do conhecimento. E usar as tecnologias sem ter conhecimento de suas potencialidades é a mesma coisa, né, o professor ir para a sala de aula sem planejar e nem ter ideia do que vai ensinar. Acaba sendo um caos, né? Então, para usar as tecnologias, temos que ter direcionamento, organização, ver suas potencialidades e o que podemos fazer no uso. E um outro ponto importante é como essas tecnologias podem ajudar. Como é que elas podem ajudar o professor? Como é que elas podem nos ajudar para ensinar química? Então, eu gosto muito dessa charge, né, do Carlos Rua, que ele diz assim, irei instruí-los, aqui é a ideia do professor, irei instruí-los, então a informação vindo aqui como se fosse num bebedouro, e os alunos estão no deserto com o professor. Então, tem aquela ideia de que
a informação ela só poderia ser alcançada a partir do professor. Isso antigamente, né? Ah, não, o aluno só vai saber se o professor ensinar, se o professor disser, se o professor fizer isso. Percebam que fica sempre no se o professor ou professor. Infelizmente, né? Ou felizmente, estamos num período que a informação ela não é apenas oriunda da escola, não vem apenas do professor, vem de outros lugares, distante da escola. E aí nós temos aqui, ó, a importância do professor ensinar a nadar. Por quê? Para evitar esse aluno aqui, ó, dizendo que a Terra é plana, né? Que são informações diversas que vêm. Então, o professor tem esse papel, pegar, trabalhar com a tecnologia para possibilitar uma aprendizagem. Além disso, a gente tem que entender que as tecnologias na escola, na universidade, elas não podem ser vistas dessa forma aqui, em que o professor, né, a professora tem medo da tecnologia. E a tecnologia, os alunos têm muita informação, veja que eles perguntam aqui. E agora, né, o que a gente faz com tudo isso, prof? Vocês, professora, tem muita informação. Como é que eu trato essa informação? Como é que eu vou? O que é que eu faço com essa informação? Então, é importante esse papel do professor diante das tecnologias. Entender que já a tecnologia é uma realidade, ela já está ali, presente, né? No dia a dia, no cotidiano dos nossos alunos. Mas também essa tecnologia, ela está à disposição e ela precisa saber utilizar, ser utilizada. E um dos movimentos interessantes é o BIOD, né? Traga o seu próprio dispositivo, né? Bring your device. O estudante ele tem formas diferentes de aprender. Tem estudante que usa o celular para aprender, tem estudante que usa o livro, estudante que usa o caderno. Então, tem que se entender o potencial dessas tecnologias e que o aluno possa utilizá-las. Porque lá em 2019 a gente tinha uma discussão de que era proibido usar o celular na escola. E aí chegou a pandemia, é proibido vir para a escola, agora use o celular. E o que aconteceu? A gente observou que muita gente, muitos alunos, muitos professores tinham dificuldade em usar o celular, usar a tecnologia para ensinar ou para aprender. Então, é importante se pensar numa formação que a tecnologia ela esteja inclusa. Então, como é que eu vou usar a tecnologia, né? Como professor, como é que eu posso utilizar? Pensar nisso. E, infelizmente, os relatórios, os dados mostram que 93% dos professores que ensinam em escolas urbanas, né, eles atualizam-se sozinhos em relação à tecnologia. Olha aí, sozinho. Não tem ajuda, não tem auxílio, não tem uma formação continuada, apenas ele. Vou ter que aprender a usar a tecnologia. E isso acaba demandando mais tempo, gerando mais dificuldades para os professores, porque você vai ter que aprender algo para depois utilizar. Então, é importante nos cursos de formação termos essas discussões. E é interessante que, olha, no Brasil, nós fizemos um levantamento sobre os cursos de licenciatura em Química que tem alguma disciplina, alguma discussão sobre tecnologias na formação inicial. E olha, o que a gente observou? De 17 instituições, né, que tinham lá, a gente observou 17 instituições que tinham a disciplina com o uso de tecnologia, tá? Das 63, se eu não me engano, universidades, 17 tinham lá na ementa ou no currículo alguma informação sobre a tecnologia. E 50% tinha como foco que o estudante conhecesse a tecnologia. Então, basicamente, seria assim, o professor vai e diz, existe o celular, tá? O celular pode ser usado na sala de aula. Existe o tablet.
Né? E tem um aplicativo, ó, existe esse aplicativo aqui, então ele pode ser usado em sala de aula. Era apenas conhecer. Era o foco da disciplina, né? Já 36,5% destas 17 instituições, né, elas tinham o intuito que o estudante utilizasse. Olha, ele não vai apenas conhecer, mas ele vai utilizar. Ó, tem essa aplicativo aqui, bom, legal, pronto, vamos usar agora. Já melhora um pouco o quadro. Mas o ideal que nós entendemos seria que eles pudessem elaborar, que o futuro professor pudesse elaborar. E isso só foi observado em 9% dessas instituições analisadas. 9% que o aluno vai elaborar. O quê? Elaborar uma sequência, uma proposta, elaborar um aplicativo, elaborar uma determinada tecnologia para ensinar na sua futura prática. Então veja como a gente está distante, né? Essa pesquisa é de 2019, mas ela ainda retrata uma realidade nossa. 2021 a gente fez um levantamento e observou que os recursos didáticos digitais, o RDD, mais utilizados foram os aplicativos e recursos de áudio e vídeo. Fizemos um levantamento em 89 periódicos, mais de 1.300 artigos. Só 27 na temática. Então, observem aí, ó. Quais são as temáticas envolvidas? Aplicativo, vídeos, dispositivos, smartphone, recursos da web e jogos digitais. Então, a gente observou também alguns focos nas pesquisas: formação de professores, elaboração e aplicação de recursos, né, didáticos digitais, utilização de tecnologias. Aí, ó, veja, foco maior, 11 artigos com dos 27, 40% aí, focado na utilização. Ó, utilizou e pronto, ok. Mas não explica qual a estratégia, como foi utilizado. Também, ó, uso de redes sociais. Então, a gente tem ainda, infelizmente, nos cursos de licenciatura em Química, de formação de professores, pouco olhar para as tecnologias. E isso é um ponto interessante, porque eu sempre digo, né, eu costumo dizer, ó, nem tudo que é tecnologicamente viável e pertinente em termos educacionais é realizável em todos os contextos educacionais. Nem sempre as tecnologias elas vão ser as salvadoras, né? Não vamos pensar aí que a tecnologia vai salvar o mundo. Não, né? A gente tem que ter esse cuidado que a tecnologia ela vem para contribuir. E às vezes eu posso usar uma tecnologia para uma turma, para um contexto e dar certo. E usar para uma outra turma da mesma série, né, do mesmo conteúdo, e não dá certo. Então eu tenho que conhecer a realidade dos meus alunos, tenho que conhecer a realidade dos estudantes e do meu contexto de sala de aula. Então eu tenho que pensar nisso. Como é que eu vou usar essa tecnologia? Então nem sempre, por mais que seja viável e pertinente, ela pode não ser realizável em todos os contextos. Diante disso, a gente parte da discussão, né, do analógico digital, né, e quais são as possibilidades. Então, a gente tem aí algumas possibilidades. A gente pode ter diferentes ações para o uso do analógico digital. Né? E só para trazer, a tecnologia analógica é uma tecnologia que ainda utiliza sistemas manuais e não é informatizada. Né? Em outras palavras, a tecnologia usada no analógico requer um processo bastante longo para produzir algo. Quando a gente tem lá os programas para feito, era um processo bem longo para a produção. Isso a gente retrata nessa pesquisa. Fizemos um levantamento das tecnologias, né? Passado, presente e futuro.
E aqui eu vou trazer um pouquinho delas, olhando o analógico, passado, presente, e digital, presente e futuro. Por que analógico, passado, presente? Né? Porque algumas tecnologias a gente já não mais usa, mas outras ainda são utilizadas. Então, por isso que é um passado presente. Né? E as digitais, a gente tem aqui, tem algumas que nós estamos utilizando e outras que estamos ainda vislumbrando utilizarmos, né? No futuro aí com as tecnologias. Então, uma das primeiras tecnologias a serem utilizadas no ensino de química foi o vídeo. E por que usar o vídeo, né? O vídeo pode ser utilizado para introduzir, motivar, ilustrar ou concluir um trabalho de ensino-aprendizagem. O vídeo pode permitir uma abordagem contextualizada, interdisciplinar. Ela tem facilidade em provocar emoções, ativar o imaginário. Ela pode ajudar na observação de um fenômeno que demandaria muito tempo para ocorrer, por exemplo, de uma aula experimental. Não estou dizendo que o vídeo vem substituir a aula experimental. Se você pode fazer aula experimental, você vai, faça a aula experimental. Mas, se a minha aula experimental não tem tempo, não tem um material, não tem um recurso, eu posso tentar aqui, de alguma forma, usar o vídeo, que vai encurtar essa discussão. Né? Então, aqui o vídeo, aqui a gente fez um levantamento nesse artigo, em que nós temos aqui 44 filmes que foram analisados e identificados como potenciais para ensinar algum conteúdo de química. São filmes aí, aprendizagem tangencial, são filmes que foram produzidos, mas que eles não haviam o intuito de ensinar um conteúdo científico, tá? A gente começa a identificar, por exemplo, o Homem-Aranha, né, os Vingadores, alguns filmes que não têm intenção de ensinar algo, mas que acabam ensinando. Então, aí é a aprendizagem tangencial, a gente fala um pouco sobre isso. Outro trabalho nosso aqui, foi publicado nessa revista, que é a Experiências de Ensino. A gente fala, por exemplo, do Breaking Bad. Como professor, né, a discussão que a gente parte é como o professor pode aproveitar o interesse dos estudantes, levando em consideração os filmes e séries que eles assistem. Então, a gente fez esse levantamento e discutiu a série Breaking Bad. E depois, na revista virtual de Química, a gente tem esse trabalho falando sobre o vídeo, aqui mais para as séries de TV, em que, olha, a gente observa que algumas séries podem ser utilizadas para ensinar, mas algumas destas séries apresentam obstáculos epistemológicos, né? E isso é um ponto que é interessante. A gente vê algumas produções hollywoodianas que trazem algumas ações que parecem que aquilo acontece real. Então, isso acaba gerando um obstáculo epistemológico para o estudante que está ali vendo aquele filme ou aquela série. Outra tecnologia bastante utilizada são os softwares, né? Os computadores, né, gente? Eu brinco que passávamos um bom tempo para instalar um software, né? Então, estava lá os disquetes, né? Tipo, para instalar o Windows, eu levava, eram 21 disquetes que a gente colocava e tirava tudo na sequência. Então, o computador já está também presente, né, no ensino de química há um bom tempo. Então, a gente tem softwares aí de simulação, softwares de tabela periódica, softwares para desenhos, né? A gente pode desenhar moléculas, visualizá-las de formato 3D. Então, são recursos também bastante utilizados e interessantes. Uma outra possibilidade são os podcasts. E aí o podcast já diria que seria um digital já presente e futuro, né? A gente tem observado alguns trabalhos que falam do podcast, né? Podcast que é uma forma de publicação de arquivos em mídia digital, pela internet, através do READ, né? Do feed RSS. E
RSS, Olá, meu nome é Siri. Desculpa que o celular resolveu se meter na conversa. Coisas da tecnologia. O que nós temos aqui o feed, né, do Release Synchronized System, né, que é esse RSS, em que eu faço uma assinatura, por exemplo, aqui, ó, e eu recebo automaticamente aqueles arquivos. Eu posso estar ali utilizando esses arquivos. Então, observem aí que existem alguns tipos de podcast. Temos os audiocasts, que são os podcasts de áudio, e os videocasts são podcasts de vídeo. E para ambos, nós passamos por algumas etapas, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção. A gente transita nessas etapas quando a gente vai produzir um podcast. E é interessante também observar que os podcasts eles podem ser informativo, podcast de feedback, de instrução, pode ser podcasts curtos, podcasts moderados, podem ser podcasts formal, informal, isso vai depender muito do contexto e da necessidade que eu tenho ali do meu trabalho, do que eu vou fazer. Essas pesquisas aqui relatam um pouquinho sobre o uso do podcast no ensino de química. Então, vocês podem ver. Então, depende muito do que eu preciso, né? Por exemplo, nesse artigo na revista Química Nova na Escola, a gente fala um pouco sobre o podcast e como ele pode contribuir, né? Como ele pode contribuir para o ensino de química. E aí temos uma experiência de estudantes produzindo podcasts. Então, eles produzem o podcast e esse podcast acaba sendo utilizado para algumas discussões de alguns conteúdos. Isso é interessante porque o podcast ele acaba atendendo uma demanda daquela turma, daquele professor, daquela escola. Então, acho que é interessante a gente pensar também no uso do podcast quanto a isso. E aí pode ser vídeo, a gente tem alguns de vídeo. Se vocês quiserem, podem depois acessar aqui, ó, o site, né, no caso, no canal nosso do YouTube, né, do Leutec. Então, a gente tem aqui alguns videocasts produzidos por estudantes, e aqui, na verdade, são os primeiros videocasts produzidos pelos estudantes. E eles produzem esses videocasts e vão utilizando para uma futura prática, né? A ideia é essa, nessa pesquisa. Outra tecnologia também interessante, que é o stop motion. Quando a gente realiza várias fotos de um objeto, causa a sensação de movimento, a ilusão de movimento. O stop motion é um movimento criado a partir de imagens paradas. Então, stop motion ele tem algumas características. O stop motion, cientificamente falando, é compreendido pelo fenômeno da persistência retiniana. E a gente tem um trabalho nosso, publicado também na Química Nova na Escola, que retrata o uso do stop motion por estudantes. Eles produziram alguns stop motion para o ensino de química. E aí, alguns desses estão aqui disponíveis também lá no canal do YouTube, né, do Leutec, na playlist chamada Leumotion. Né? São os stop motions produzidos por estudantes. Obviamente, esses stop motion não são produções hollywoodianas, né? Não é, por exemplo, a Fuga da Galinha, que é um stop motion, né, que tem toda uma produção, e sim um stop motion feito pela primeira vez por estudantes que estavam aprendendo. E a ideia é que eles pudessem aprender e depois utilizarem em suas práticas. Outra tecnologia, e essa eu digo é presente e futuro, né, é uma digital aqui, é a aprendizagem móvel, que é uma modalidade educativa que, a partir do uso de dispositivos móveis, aqui não só o celular, mas o celular, o smartphone, os PDAs, os notebooks, né, também, que facilita, né, a construção do conhecimento através de algumas atividades. A Unesco, né, traz a tecnologia móvel, o dispositivo móvel, como algo que a gente pode usar em qualquer momento e em qualquer lugar. Então, isso é a ideia da
aprendizagem móvel. E o que é que eu posso fazer com os dispositivos móveis, né? Em sala de aula? Várias coisas. Posso jogar, posso tirar foto, posso fazer vídeo, posso rever conteúdo, posso gravar, posso fazer apresentação, posso ler, posso tirar foto, posso editar, ou seja, posso fazer várias coisas, né? Então, a aprendizagem móvel, ela vem com essa ideia, né, da possibilidade do estudante, aqui entre aspas, tirar vantagem dos dispositivos móveis para aprender. Fazemos um levantamento de aplicativos para aprendizagem móvel. Fizemos esse levantamento na revista Ciências em Foco, em que a gente identificou 13 tipos de aplicativo. Aplicativos do tipo tabela periódica, de cálculos químicos, de quiz, de nomenclatura, e analisamos os mais baixados na Google Play, além de discutir sobre alguns produzidos pelo nosso grupo de pesquisa, alguns aplicativos que foram produzidos. Além disso, recentemente a gente teve aí publicado, está disponível, o modelo de avaliação de aplicativos, porque às vezes o professor ele quer usar um aplicativo e ele tem dificuldade de escolher qual aplicativo seria adequado para a sua aula, para o seu trabalho. Então, aqui, o que é que a gente faz? Esse modelo, ele discute, ele apresenta aí algumas categorias que são analisadas no aplicativo. Então, vejam aí, ó, usabilidade, experiência do usuário, princípios de aprendizagem, e aí, por exemplo, dentro desses princípios tem a taxonomia digital de Bloom, se aquele aplicativo apresenta alguns objetos, né, da taxonomia digital de Bloom, se tem interação, se tem facilidade de navegação. Então, alguns critérios são analisados nesse modelo. E aí, nesse caso, a gente tem um exemplo desse modelo que nós fizemos para aplicativos de química orgânica. Então, dos 29 aplicativos, se eu não estiver enganado, está aqui, são 29, né? Aqui é o 29. A gente identificou algumas características, ó. 28 tem clareza de informação. Veja, só 17 tem interação. 25 só conseguiram atingir a primeira categoria da taxonomia de Bloom, que é lembrar. Então, esse trabalho aqui, né, foi feito com nossos alunos, a nossa aluna, a Vanessa, né, ela fez esse levantamento e identificou essas características. Então, esse aplicativo, né, esse modelo, né, esse modelo de avaliação, ele é interessante para o professor utilizar quando ele for usar algum aplicativo. Então, fazer essa análise para ver as características que aquele aplicativo apresenta. Outros aplicativos foram desenvolvidos no nosso grupo de pesquisa. Então, a gente tem o Química Radioatividade, o primeiro quiz, baseado na clássica mecânica de perguntas e respostas, características da aprendizagem móvel, em que a gente tem aqui o trabalho do Cícero, que ele faz essa discussão e mostra como é que foi essa produção nesse artigo aqui publicado na revista Renova. E aí a gente também tem o Química Termodinâmica, também pode ser utilizado, que aí já é um jogo, também é um quiz, né, que tem 3 níveis, o nível Maxwell, o nível Boltzmann e o nível Gibson, né? Então, a gente tem 3 níveis sobre as leis da termodinâmica, né? Então, discutindo sobre esses conceitos. Outra possibilidade também de tecnologia, gente, ó, realidade virtual e aumentada. A gente tem aí, por exemplo, o uso da realidade virtual e aumentada. A gente tem a ideia da imersão, né, da aproximação, quando a gente está usando aí a realidade virtual, a realidade aumentada. Então, a gente tem aí algumas possibilidades. E o que a gente fez? Então, vejam aí, ó, vai juntando. Então, pode dar um auxiliar, contribuir, né, no processo de aprendizagem do estudante, né, essas realidades aumentadas.
E a gente fez um levantamento aqui na revista do Citec, que apresentamos alguns aplicativos de realidade aumentada e virtual para o ensino de química. Então, a gente fala um pouquinho sobre eles, sobre esses aplicativos e como eles podem auxiliar o professor, no processo de ensino-aprendizagem. Outra possibilidade, usar o WhatsApp, né? Então, a gente tem esse trabalho aqui, que foi publicado na Rede aqui, mostra um pouquinho do uso do WhatsApp no ensino de química. O que é que foi feito? O professor criou, na rede social WhatsApp, um grupo chamado Solução em WhatsApp. Então, a pesquisa durou aí 3 meses, com mais de 10 mil mensagens. Os resultados mostraram que os alunos, né, interagiram, participaram, se ajudaram, né, na discussão dos conteúdos que eram abordados, né? Então, teve debates, né, desse grupo, acabando contribuindo para a aprendizagem dos estudantes. Uma outra possibilidade que a gente tem aqui, é o Instagram, também aí pela aprendizagem móvel, o Instagram. Então, a gente fez essa pesquisa aqui, acabou de ser publicada, a gente fez uma entrevista, né, com os donos das páginas, né, com as páginas do Instagram, que fazem divulgação científica da química. Então, a gente tem lá quase 14 perguntas que envolviam esses conteúdos, né, os propósitos, e que se observou que na produção, né, das postagens no Instagram, essas páginas levavam a contextualização, a ludicidade, o engajamento e o planejamento como elementos necessários para a produção da postagem que eles fazem nas páginas do Instagram. E também relatar a falta de tempo como um obstáculo. Então, esse trabalho está aqui nessa revista, disponível, está aqui em Citec, está aqui o link, né? Quem depois puder, pode acessar. E também fizemos esse outro trabalho, que aqui já foi utilizando uma página específica, um perfil do Instagram, que compartilhava materiais didáticos para o ensino de química. Então, a gente fez essa análise com 29 estudantes do primeiro ao terceiro ano que acessavam esse perfil do Instagram para estudar química. Então, a gente observou, né, que, olha, os slides de sala de aula, segundo os alunos, foram os que mais contribuíram para a aprendizagem deles, seguido dos memes, né? Que nessa página, nesse perfil, também disponibilizava aulas, né, slides de aula, disponibilizava meme, vídeos de experimento e mensagem direct, né, ou seja, lá do professor conversando. Então, a gente tem aqui, observando que tanto os slides como o meme foram os que mais tiveram contribuição, segundo esses estudantes. Então, está disponível aqui na Revim, né, Revista Internacional de Pesquisa e Didática das Ciências e Matemática, esse trabalho que a gente fez aí, mostrando um pouco da importância, né, da contribuição das tecnologias, no caso aqui das redes sociais, do Instagram, para o ensino de química. Outra pesquisa nossa também foi sobre a sala de aula invertida. O que a gente fez? A gente trabalhou química orgânica, no caso aqui RMN, em 2 turmas, fizemos uma sala de aula invertida, né? O que é a sala de aula invertida? O que era feito em sala de aula, né, a explicação do conteúdo, agora foi feito em casa, ou seja, o professor fornecia o material para o aluno estudar e ele vinha para a sala de aula tirar dúvidas. Então, a gente fez um questionário com os estudantes, também uma entrevista com eles, e o que é que se observou? Os estudantes alegaram que tiveram controle sobre a aprendizagem deles. E foi possível, segundo o professor, aprofundar o conteúdo. Então, a gente tem mais outra possibilidade aí de trabalhar com as tecnologias, né? A sala de aula invertida. Esse foi um trabalho que também foi realizado e que os estudantes mostraram-se bastante favoráveis. E partimos para outra possibilidade também, que é a gamificação. E a gamificação, em forma resumida, no termo gamificação, é a utilização de elementos de jogos em atividades que não são jogos. Então, a gamificação é uma metodologia que utiliza as mecânicas, os componentes e as dinâmicas
Para quê? Para engajar e motivar os estudantes, né? No caso aqui, a gamificação é para motivar as pessoas, né? Mas aí os estudantes. Então, esses são alguns elementos, ó. As narrativas, a competição, sistema de pontuação, as regras, personalização. Então, a gente tem aqui a gamificação como uma forma de motivar a participação do estudante, né, de engajar ele, incorporando essas dinâmicas, mecânicas e componentes que estão presentes nos jogos, sem ser um jogo. Isso é importante. A gamificação não é um jogo. Ela usa elementos de jogos, mas ela não se configura como um jogo. Certo? E aí existem alguns trabalhos nossos, por exemplo, isso aqui, ó, os estudantes propuseram algumas atividades gamificadas, né? Então, ó, uma atividade gamificada usando tabela periódica, outra usando modelos atômicos, equilíbrio químico, ó, equilibrando a química, então foi proposto por estudantes. Então, a gente tem aí algumas propostas de atividades gamificadas para o ensino da química. Esse outro trabalho, ele já traz aqui a possibilidade da gamificação, olhando ela no ensino de química dos trabalhos produzidos. E observou que existem apenas 26 trabalhos que falavam um pouco de gamificação. Porém, apenas 4 que atendiam alguns critérios que foram pré-estabelecidos nessa nossa pesquisa aqui. Então, 4 apenas atendiam os critérios de utilização da gamificação. Às vezes, alguns trabalhos dizem, né, que são de gamificação e não é uma gamificação. Fizemos esse trabalho aqui usando o Kahoot e Socrative para uma atividade gamificada. A gente teve, né, essa utilização do Socrative, do Kahoot, dentro de uma perspectiva gamificada. Também a nossa aluna fez esse trabalho aqui, ó, usando a gamificação para produzir uma atividade relacionada à radioatividade. Então, ela trouxe alguns elementos de jogos aí, a partir da Mandacaru radioativa. Então, a gente tem aqui a Mandacaru radioativa, que é uma atividade gamificada, usando o Google Formulário. Em linhas gerais, a gente tem aí uma usina, usina fictícia, chamada Mandacaru radioativa, em que os estudantes, né, iriam ver ações que poderiam levá-lo à sua contratação nessa usina. Então, ele teria que ter cuidados para não causar, por exemplo, algum tipo de desastre ambiental, algum prejuízo ao ambiente. Então, eles vão fazendo, né, se tornam engenheiros, estão tendo lá várias ações durante essa atividade gamificada. E, por último, aqui, né, para sintetizar, temos aí a inteligência artificial. E esse nome foi criado, né, por cientistas da computação, matemáticos e estatísticos, né, lá na década de 50, com a ideia de criar máquinas inteligentes. Porém, o Chomsky, ele disse que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Porque a inteligência é uma propriedade de organismo, né? Ela depende de um processamento analógico e não digital. A mente, né, o cérebro. Então, inteligência, né, ela permite, né, ela é a capacidade de você resolver um problema, de tomar decisões, resolver um problema complexo. E a máquina, ela pode até resolver um problema, mas ela não toma decisões, né? Ela não toma uma decisão, ela não tem essa capacidade. Ela é programada para responder. Então, por isso que a inteligência é uma propriedade de organismo, ela depende do processo analógico. Ao invés, aí, segundo o Chomsky, de chamar de inteligência artificial, a gente deveria chamar de assistência artificial. Isso é um pouco causado, por exemplo, pela mídia, né? O marketing. Aqui a gente tem um exemplo do Kasparov, né? O campeão de matemática não, desculpa, de xadrez, que enfrentou a máquina, o Deep Blue.
Então ficou aquela coisa, homem contra a máquina, e a máquina venceu o homem. Então ficou aquela coisa muito midiática, né? Da mesma forma, a ideia da inteligência artificial, ela tem um pouco do que Laplace, né, falou há um tempo, né, que era um experimento, né, foi um experimento mental que ele fez, de que uma criatura que soubesse todas as variáveis do passado, ela conseguiria prever o futuro. Essa, basicamente, é quase que uma definição da inteligência artificial, porque ela pega dados passados para tentar prever o futuro. Ela tenta ali trazer algo novo, né? Mas não é novo, porque a intenção da inteligência artificial é replicar no computador o comportamento inteligente que nos caracteriza. Tentar replicar, ela busca imitar, ela reproduz, mas ela não cria algo novo. Então, isso é muito importante. E aí a gente pensa, né? Olha, e agora, professor, como é que a gente vai resolver com a inteligência artificial? Ela vai ser um problema? Os professores vão ter que temer, né? Vamos ter medo da inteligência artificial? Ou será que ela vai substituir o professor? Então, os professores têm que entendê-la, saber para que ela pode servir. Então, esse é um ponto muito importante. Ela não vai. Então, ela não vai substituir o professor. Então, a gente tem que usar a inteligência artificial para desenvolver uma educação personalizada, levar, né, o estudante, o professor, né, a lugares onde é difícil chegar com toda a infraestrutura. Né? Ela não vem para nos substituir, porque ela não pode, por exemplo, interagir. Ela não interage, né? Ela não motiva os estudantes, ela não vai nos substituir. Mas a gente tem que ter o cuidado de saber como utilizá-la. Aqui é um exemplo, um exemplo não, um fato, né, que aconteceu em 1986, aí, em abril, em que o professor John Saxon, que é um professor de matemática lá dos Estados Unidos, eles estavam aí protestando contra a máquina de calcular, né, a calculadora. Então, os matemáticos, professores de matemática, fazendo protesto contra o uso da calculadora. Porque eles diziam assim, ó, o botão não é nada até que o cérebro seja treinado, né? Cuidado, né? O uso da calculadora vai ser prejudicial à formação do seu filho. Então, eles protestavam. E o que aconteceu? A máquina datilografia, desculpa, a máquina calculadora, né, a calculadora foi incorporada, a gente utiliza ela e ela não, de certa forma, não prejudicou o raciocínio, o pensamento daqueles estudantes, né? Ela, para aqueles que souberam utilizar, né? Ela não substituiu o raciocínio. Você ainda continua, a gente continua ainda aprendendo a calcular, porém ela facilita em alguns casos. Às vezes você vai fazer a parte mecânica de calcular, às vezes eu posso usar a calculadora que vai facilitar. Isso também aconteceu com a Web 2.0, né? Quando chegou a Wikipédia, principalmente, o pessoal dizia, não, a Wikipédia vai deixar nossos alunos sem raciocinar, eles vão ficar copiando lá e colando e tal. E isso, né, a gente vem discutindo que a web ela veio contribuir. Então, não adianta dizer que ela foi mal, ela prejudica, né, e tal. Não, ela pode ter uma contribuição. Então, a gente tem que pensar na inteligência artificial como uma contribuição. E, assim, a inteligência artificial, apresenta algumas inteligências artificiais, né, generativas, que são chatbots. Chatbots, eles datam desde a década de 60, com a Elisa, que foi a primeira criada. Então, chatbot é um programa de computador para simular a conversa. E aí a gente tem o GPT, que é uma transformada, né, de pré-treinada generativa, que é um modelo de aprendizado artificial. E existem algumas, né? Tem o Chat GPT, o mais conhecido, o Copilot, né? o Gemini,
a Luzia, a Llama, Claude 2. Então, enfim, existem diversas possibilidades aí de chat para que a gente possa utilizar. E no período, né, de aprendizagem usando tecnologia, a inteligência artificial, a gente tem que pensar aqui, ó, que a informação, ó, a gente tem aqui, ó, estruturar o processo de aprendizagem nessas 4 etapas: a informação do professor, captação e assimilação do estudante, interação cognitiva do estudante e inteligência humana. Então, a gente tem aqui a parte de ensino, a parte de aprendizagem, e a tecnologia ela já vem incorporando, ó, as nuvens, né, internet. Então, tem lá, a informação não só está no professor. A inteligência artificial, em alguns pontos, ela consegue captar, buscar e assimilar a informação. Então, quando a gente fala em agente cognitivo, não é o mesmo que a cognição humana, né, tá? Porque são estruturas diferentes. São agentes que conseguem captar, buscar, assimilar essas informações e depois conseguem distinguir essas informações, né, em relação de outras perspectivas de outras informações, né? Então acaba tendo uma interação aí. A gente interage com o chat GPT, que ele vai assimilar, buscar informação e tentar nos dar dados a partir de uma estrutura grande, né, de um data center, né, de um big data, da big data, né, de um grande banco de dados. E a inteligência, que aí vem a exclusividade humana, né? A gente entende que aí o homem ele é capaz, o homem é capaz de ter inteligência, tomar decisões complexas, resolver problemas, coisa que a máquina, a inteligência artificial ainda não consegue. Mas indo para a química, essa inteligência artificial, ela já vem sendo utilizada há muito tempo. Ó, aqui, ó, na química orgânica, ó, projeto Pronar, lá em 1989, já usava assim, a inteligência artificial. Depois, em 90, aí, ó, produtos naturais, usando um programa de inteligência artificial. Também, ó, aqui, ó, química, né, em tempos de inteligência artificial, mostrando algumas drogas, né, alguns fármacos produzidos. E aí também esse artigo fala aqui, ó, sobre o futuro da química orgânica, né? Também a produção de design de drogas. Esse trabalho aqui ele fala um pouquinho sobre a inteligência, aplicações, né, da inteligência artificial na química e no ensino de química. Então tem lá planejamento de síntese, retrossíntese, previsão de resultados, ferramentas estatísticas. Ou seja, a inteligência artificial ela já vem sendo há muito tempo utilizada no ensino de química e na química. Para dar um exemplo, eu fiz aqui uma busca, né, esse artigo nosso aqui sobre ChatGPT, usando o ChatGPT, e aí o que acontece? Eu pedi para ele resumir um texto. Então eu solicitei que ela realize uma resenha do texto. Veja, esse uso, ele se mostra equivocado da inteligência artificial, uma vez que os estudantes eles não buscam, né, na inteligência artificial como uma ferramenta para aprendizagem. Acaba utilizando ela para um meio de contornar, antecipar uma atividade que era para fazer. E aí veja o problema aqui. Ela fez esse resumo. Eu li o resumo. Como eu fui o autor do artigo, eu senti falta de pontos importantes do artigo que o ChatGPT ignorou. Se eu não conheço o artigo, eu dizer, tá legal, que resumo bonito, né? Tá bem organizado. Porém, quando você tenha, no caso, fui eu que escrevi o artigo, sei o que tem lá, o ChatGPT ignorou coisas importantes. Então, é um risco, por isso que eu estou dizendo que se mostra um uso equivocado quando eu boto o ChatGPT, né, para fazer um resumo de um trabalho na qual eu quis antecipar a minha ação. Não, vou pedir para ele resumir e pronto. Depois eu vou ver se está certinho, se está coerente. Coerente está, mas acabei perdendo informações preciosas, né, importantes sobre a pesquisa que foi realizada, sobre a história em quadrinhos que foi discutida neste artigo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Né? Eu vou fazer o uso do ChatGPT, da inteligência artificial, mas eu tenho que fazer um uso que ele proporcione uma aprendizagem para mim.
Outro trabalho aqui que eu fiz, está publicado na revista Química Nova, né, no ano passado, eu pedi para o ChatGPT definir átomo, definir ligação química, definir equilíbrio químico, definir isomeria e ácido de base. E analisei as respostas a partir do compêndio de química, né, da UPAC, né, que tem as definições lá. Antes disso, eu pedi para o ChatGPT dizer, eu posso te usar, né, para definir conceitos. Ele diz que pode ser usado na química para responder perguntas e tal. Além disso, pode ser usado em informações sobre experimentos. No entanto, é importante lembrar que o modelo, ou seja, que eu, ChatGPT, não sou especialista em química. E as informações, né, as respostas que eu vou dar para você devem ser verificadas, né, devem ser verificadas antes de serem usadas para fins clínicos. Ele está dizendo assim, vê só, eu vou te responder sobre a química, mas é bom tu procurar um químico para saber se minha resposta está coerente para fins críticos. Entendeu? Veja como é que é importante. Né? E aí eu fiz esse levantamento. Quando eu pedi para definir átomo, foi ótimo. Átomo, né, usando compêndio de terminologia química, foi coerente as respostas. Porém, quando eu fui pedir para definir ligação química, quando eu fui pedir para definir equilíbrio químico, aí o negócio começou a ficar complicado. Porque ele, por exemplo, ligação química, ele trouxe uma quarto tipo de ligação. Né? Então, essas respostas, né, embora convincentes, traziam perspectivas que não eram coerentes com a literatura. Uma quarta ligação química. Quando foi para falar de isomeria, ele misturou isomeria espacial, isomeria plana. Então, ele começa a fazer uma confusão de termos que não ficou claro, que o aluno vai se confundir. Na verdade, o aluno vai trazer uma resposta errada que parece convincente, porque ele traz uma resposta convincente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, tenho que usar, mas eu tenho que ter... peraí. Eu tenho que ter outras fontes que venham complementar. Pedi também aqui esse trabalho recente, esse agora foi com estudantes, né? No caso aqui, eles escreveram uma redação sobre ecologia, mas eram alunos de química dentro do processo formativo que estava tendo na escola. Então, eles utilizaram alguns chatbots. Usaram aí o Bing, né, que é o Copilot agora, né, como está, o ChatGPT e o Gemini, né, que é o antigo Bard. Então, aqui, e também usaram o Luzia lá do WhatsApp. Percebam que a maioria utilizou o ChatGPT, mas assim, está equilibrado. E o que é que eles viram, né? Que as principais reflexões desses estudantes, né, em relação à escrita, porque eles tinham um tema que era falar sobre ecologia, então eles pediram ao chatbots para escreverem uma redação, ajudarem ele na escrita da redação. Então eles acharam importante os feedbacks que foram dados pelos chatbots, né? Eles falam da integração, né, da importância da integração do professor do estudante com o texto, né, do contexto educacional, traz algumas informações sobre a questão de como vai ser escrito aquele material, né, da personalização. Falaram também sobre a questão do feedback imediato e do engajamento que eles tiveram no uso destes chatbots. Então, trouxe aí alguns resultados interessantes também. Mas vejam que, nesse caso aqui, houve uma intervenção do professor, né, na casa da professora, para o uso desses chatbots. Eles criaram um texto e pegaram os chatbots para melhorar essas redações. Então, é importante, é interessante o uso das tecnologias, porém, a gente tem que ter um uso com cuidado. Assim como as outras que falei, a inteligência artificial também ela precisa ser feita com cuidado. Aqui o meu tempo já chegou. Agradeço a vocês pela atenção
Esses trabalhos, esses artigos, vocês podem acessar aqui esse link, ó, leutec.frpe.br, que vão estar lá esses artigos que eu falei, né, que nós produzimos da nossa pesquisa e tal. Tem lá um menu que é só dos artigos, vocês podem ter acesso. Aqui são a rede do Facebook, né, Instagram, YouTube do nosso grupo de pesquisa. E também aqui eu, né, de uma forma mais pessoal, estou no Facebook, que é o @Química do Bruno, no Twitter, agora o X, e no Instagram como Bruno Leite. A gente pode lá também, eu misturo um pouquinho os trabalhos, as pesquisas também com a vida pessoal, e a gente pode conversar, trocar ideias. É isso. Obrigado, professor Leonido. Obrigado, pessoal, pela paciência e participação aqui. E estou à disposição.